Pessoal, bom dia. Na aula de geografia de hoje, nós faremos uma pequena introdução aí sobre população e regionalização do espaço mundial. A gente vai ver um pouco sobre os aspectos demográficos e também a concentração da população nas cidades. Inicialmente, a gente precisa conhecer alguns conceitos. O primeiro dele é o que é demográfico, né? O demográfico está relacionado à demografia, né, que se dedica aí a estudar a quantidade das populações, o quantitativo das populações humanas, e está relacionada à população de um determinado lugar. E o termo população, que é um conjunto de indivíduos que habitam um determinado local, região, país ou mundo, ou seja, população brasileira, né? É um grupo de indivíduos brasileiros, população maranhense, população caudoense, entre outros. A população mundial, ela é caracterizada pela diversidade e também pela distribuição desigual de território, né, da superfície terrestre. Atualmente, a maior parte da população vive nas cidades, que não é o caso do Brasil, porém há países que a sua maioria é uma população rural. E esses países de população, a maioria rural, eles apresentam baixos índices econômicos e principalmente sociais. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre o crescimento e distribuição da população mundial. No começo do século XIX, nós estamos no século XX, né? Século XXI, o número de habitantes do planeta atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas. Com a melhoria do padrão de vida, as inovações da medicina e na saúde pública, e também a urbanização, a população mundial aumentou e atingiu aí os 2 bilhões no final de 1920. Atualmente, nós temos uma população superior a 7 bilhões de pessoas. E segundo algumas projeções, até 2044 nós vamos chegar a 9 bilhões de pessoas. Quero que vocês observem uma tabela aí que eu estou colocando para vocês. E observem os países mais populosos do mundo que a gente tem. Vocês podem observar que o Brasil está aí entre os 10 países mais populosos. Aí nós temos aí em primeiro lugar a China, em segundo a Índia, em terceiro os Estados Unidos, em quarto a Indonésia, em quinto o Brasil com mais de 200 milhões de habitantes. Aí nós temos aí em sexto o Paquistão, em sétimo a Nigéria, em oitavo o Bangladesh, em nono a Rússia e em décimo o México, né? O Brasil está aí entre os 5 países mais populosos do mundo. E aí eu faço um questionamento para vocês. O Brasil sendo o 5º país mais populoso do mundo, vocês acham que existe igualdade social? Vocês acham que aqui no Brasil todos nós temos as mesmas oportunidades com a educação, com saúde, emprego e segurança? Né? Isso é uma reflexão que eu trouxe para vocês, para que vocês pensem que o fato de um país ele ser populoso ou ele ser rico em questão de território, né, ser grande em relação ao seu espaço territorial, isso não implica dizer que seja um país igual socialmente. O Brasil aí é um exemplo disso, é só uma reflexão que eu trouxe para vocês. Mas eu quero que vocês observem, acredito que vocês saibam quais são os continentes que existem. E aí a gente pode identificar, por exemplo, que a China e a Índia, que fazem parte do continente asiático, são aí os 2 países mais populosos, né? Então, os 2 países mais populosos estão na Ásia. Já no continente americano, nós temos os Estados Unidos e também o nosso Brasil. E na África, nós temos aí a Nigéria. Agora, nós vamos aqui falar sobre um outro tópico, que é sobre a concentração das populações nas cidades, não é isso?
No final da década de 2000, a população urbana mundial ultrapassou as áreas rurais. E isso se deu por alguns fatores. O primeiro deles que é o uso da tecnologia na agricultura, né? Que liberou a mão de obra do campo. Ou seja, antes as pessoas viviam na zona rural, elas viviam da agricultura, mas hoje a agricultura se modernizou. Hoje a gente já tem muitos instrumentos que ajudam a melhorar que a agricultura ela seja, que tudo aconteça de forma mais rápida, né? Porque o mercado ele é um mercado que tem pressa, então tudo se modernizou a questão do que é utilizado na agricultura, como por exemplo os tratores, a forma de plantio, a forma de irrigação. Então, hoje nós temos aí os aviões que jogam, né, as sementes de cima, ou até mesmo o veneno para matar as pragas que dão nas plantações, né? O avião vem. Hoje, inclusive, nós já temos os pilotos que são próprios para esse tipo de trabalho, né? Eles conduzem um avião, uma aeronave para lançar semente, lançar agrotóxico nas plantações. Então, o uso dessa tecnologia na agricultura liberou a mão de obra do campo e também existiram expectativas de melhores condições de vida na sociedade. Isso ocasionou o êxodo rural, que é a saída das populações rurais em direção à cidade, em busca de emprego, de melhorias. E isso acaba contribuindo para o crescimento econômico e industrial das cidades, né? As pessoas, elas deixam o campo em busca de melhores oportunidades, aí vão para a cidade, elas se tornam mão de obra dos grandes centros industriais. E isso, de certa forma, remexe aí à nossa economia, a economia do país. E ao mesmo tempo que muitas cidades crescem, elas não conseguem absorver toda essa mão de obra proveniente do campo, né? As pessoas, elas vêm do campo na esperança de conseguir aí um emprego, mas acaba que as cidades elas acabam não tendo essa capacidade de receber toda essa mão de obra. E aí entra a questão da desigualdade social. As pessoas elas não têm oportunidade de emprego, e aí a falta de emprego ocasiona em vários outros problemas sociais, como por exemplo, não consegue acessar uma educação de qualidade, não consegue ter acesso a uma saúde de qualidade, segurança de qualidade, entre outros fatores. E aí dentro desse emaranhado, acentuam-se as desigualdades sociais nas áreas urbanas, principalmente em países como o nosso. Se a gente for observar esse mapa, nós temos bolinhas em vermelho, e essas bolinhas em vermelho, se a gente for observar, aqui no Brasil, tem 2 cidades que estão com bolinhas em vermelho, não é isso? E essas 2 cidades, uma delas é a cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo. Então, aqui é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades mais populosas do Brasil. Ou seja, muita gente foi para lá em busca de emprego. Mas essas cidades elas não têm como receber todo mundo, não tem como empregar todas essas pessoas. E sobre as sociedades urbanas industriais e a produção da agropecuária. Embora haja o predomínio da população urbana no mundo, a população rural ela ocupa um lugar de destaque, né? Porque os recursos produzidos no campo, ou seja, os alimentos, as matérias-primas, elas são imprescindíveis para as atividades industriais. E também o abastecimento daqueles que vivem nas cidades. Então, tudo aquilo que é produzido no campo
é de grande serventia para as cidades. Então, para prover as necessidades estabelecidas pela sociedade urbano-industrial, foi necessário o desenvolvimento de uma agricultura moderna, né? Uma agricultura que pudesse suprir a necessidade de um grande número de pessoas, né? Cuja a produção em larga escala é pautada aí na mecanização agrícola, ou seja, a utilização da tecnologia, a concentração de terras, o uso intensivo de fertilizantes e também agrotóxicos, que são venenos, e outros produtos químicos. Esse modelo ele contribuiu para o aumento da desigualdade de acesso a alimentos e também matéria-prima, não só aqui no Brasil, mas em âmbito mundial, onde a concentração da população em grandes centros urbanos é onde há, e também a má distribuição de renda. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima aula que nós vamos dar continuidade a esse assunto. Qualquer dúvida, me chamem no privado.